Este Salmo 145 é um salmo precioso. Ele fala da eternidade do reino de Deus. E ele fala que Deus é bom, Deus é justo, que a bondade de Deus é a essência da pessoa dele. Diz a Bíblia, Deus é amor. Não é que Deus sente amor, tem amor, ele é amor. E a sua benignidade dura para sempre. Então, quando diz que Deus é justo, é que ele é reto, ele é íntegro, ele é confiável. Ser justo é não pender nem para um lado nem para o outro, não ter parcialidade. Então, lá em Apocalipse fala que na sala do trono, onde a majestade da glória de Deus se revela, que tem querubins e serafins adorando ao Senhor, dia e noite dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Kadosh, Kadosh, Kadosh. No hebraico, Kadosh é isso. Santo, santo, santo. E ser santo é separado, é diferenciado. Ser santo é estar separado de tudo o que há. Não no sentido de criminalização, de desprezo ao tudo que há. É que é diferente de tudo que há. Porque tudo o que há foi criado. Tudo o que existe passou a existir a partir dele, o Eterno. Ele é incriado, não criado. Então, o reino de Deus é eterno. Entra uma geração, sai outra geração, o povo nasce, o povo morre, guerras, rumores, conflitos, a história humana. O reino de Deus dura de geração em geração, ele se estende. E quando a gente trava contato com a história, a gente trava contato com uma releitura humana dos fatos ocorridos. Mas a Bíblia fala, o reino de Deus é eterno. Idade Média, esse tempo, aquele tempo, os nossos dias, às vezes a gente fica apavorado pensando isso, pensando aquilo, as notícias, como se tudo estivesse turbulento, fora de controle. O reino de Deus é eterno. E o Senhor é aquele que sustenta o cansado, o abatido. Imagina, antigamente as pessoas não tinham muitas ferramentas, muitos meios de transportes, né? Então era muito comum a pessoa, ainda no Oriente, a gente ainda vê
pessoas carregando fardos grandes. E às vezes a pessoa carregando um peso se cansa daquele fardo e não aguenta com aquele peso. Se afunda, se abate, se senta debaixo daquele peso. Na caminhada, na vida cristã, tem hora que você se sente assim, sobrecarregado. A carga para você se torna muito pesada, pesada demais, e você se abate. Mas Deus é aquele que levanta o abatido. Então, quando você olha um tipo de problema, um desafio na sua vida, um fardo que você carrega, que faz você afundar, você olha para Deus e Ele é aquele que torna esse fardo leve e você respira e se renova e carrega aquele fardo e vai adiante. Uma coisa que aparece nesse salmo é assim: os olhos de todos estão postos em ti, e o Senhor sustenta, o Senhor provê a todos. Ele é Jeová Jireh, aquele que é a nossa provisão. Então, a gente vai caminhando, vai navegando na vida, olha para cá, olha para lá, e como você às vezes fica abatido, você se afunda debaixo de uma carga, também em termos de olhar, de perspectiva, que você vai andando e parece que não tem saída. Você olha para frente, você olha para as circunstâncias e não tem alternativa, não tem solução. Mas o nosso olhar para Deus, Ele é a nossa saída, Ele é a nossa solução. E não é uma coisa de se auto-enganar. Eu vou fingir aqui, eu olho para algo imaginário na minha cabeça e eu vou me enganar e o tempo vai passar e a coisa ali na frente se ajeita ou não. Então eu fico nesse auto-engano aqui, me enrolando. Não é assim, porque Deus é real. Então, quando eu olho para Ele, Ele não só renova a minha força para me levantar e levar adiante aquela carga, Ele provê, Ele abre o caminho, Ele intervém, Ele se faz presente. E as coisas fluem. É claro que a nossa vida tem um quê de montanha-russa, vai, desce, sobe, vira de cabeça para baixo, vira para cá, vira para lá. Mas Ele é a tua proteção. E Ele não só provê, mas Ele satisfaz os desejos do nosso coração. É muito interessante, às vezes a gente acha que determinados sonhos e desejos nunca vão se realizar. A gente pensa, não, aquilo ali já é demais, não vai dar, isso não vai acontecer comigo. E a gente olha, e a gente pede, e a gente aguarda, e o Senhor satisfaz os desejos do nosso
coração. No verso 17 diz assim: justo é o Senhor em tudo que faz, em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras, cheio de bondade em tudo o que faz. Eu quero enfatizar esse aspecto assim, deste salmo. Justo é o Senhor. Por onde Deus anda, e tudo aquilo que Ele faz é carregado de justiça e de bondade. Deus é justo. Porque Ele é justo, a justiça é a retidão. A justiça é aquele que faz o certo. A justiça é aquele que não pende para um lado, para o outro, com favoritismo. É reto, confiável. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Irmãos, Deus é justo. Completamente, totalmente justo. E Ele é reto, Ele é bom. Diz o salmista, a sua benignidade dura para sempre. A benignidade de Deus dura para sempre. Então, a conclusão, quando a gente percebe, entende, acredita, enxerga o caráter de Deus, a justiça e a bondade dele, isso traz descanso. Isso gera em você uma confiança. Você sabe, o meu Deus é justo. E Ele é bom. Em todos os caminhos dele, Ele é justo. Em todas as coisas que Ele faz, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E o nosso medo, nossa insegurança, tem a ver com não acreditar nisso. Às vezes as circunstâncias adversas, às vezes os problemas da vida, os sofrimentos que a gente passa, a gente fica dividido. Deus é justo, Deus é reto, Deus é bom, Deus é benigno, Ele é amoroso. Mas isso aconteceu, aquele problema, aquela dificuldade, aquele sofrimento. Então, essas circunstâncias adversas põem em xeque a nossa fé. E às vezes a gente se abate. E às vezes a gente carregando um fardo e circunstâncias difíceis, aquela carga é pesada demais e a gente acaba ficando sobrecarregado. A carga pesa. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Que andamos por fé. E pense, quando você está nessa divisão, nesse olhar, olha para cá, olha para lá, olha para as circunstâncias, para as dificuldades, para as ideias que vêm na sua mente da parte do inimigo, colocando você em litígio, em ressentimento, em amargura, em rebeldia contra Deus.
E por outro lado, você crê, você sabe, Deus é bom o tempo todo. Então, quando a gente fica nessa divisão, no fundo, lá no fundo do seu coração, você escolhe. Como assim, pastor? Eu acredito assim, a fé é um dom de Deus, como a Bíblia fala, é uma dádiva, mas entre a sua fé que Ele lhe deu, você crê, porque você crê, você está aqui. Essa fé, ela é real, ela move você, ela estabelece suas prioridades, sua escala de valores. Você crê. E essa fé não é um botãozinho que você aperta e desliga ele. Ah, agora eu creio, agora eu não creio. Não. Não tem essa que você de repente diz, agora eu não creio, fui. Deus, agora eu não creio mais em ti. Acabou. Você não consegue. Você pode ficar magoado com ele, achar que ele não foi justo com você, comprar a ideia do inimigo, das circunstâncias, dos problemas da vida e escolher assinar embaixo desse lado do seu coração, da sua mente, que está em antagonismo, que está em contradição com Deus. No fundo, nesta tensão, nesses dois caminhos, a escolha é sua. Qual dessas plantinhas eu vou regar? Onde é que eu vou me inclinar? Onde é que eu vou investir o meu carimbo, a minha assinatura? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Tem algum caminho no qual Deus não foi justo? Não é justo? Não, não tem. E Ele é reto, Ele é bondoso, Ele é benigno em todas as suas obras. Ele é perfeito. E Ele é real. E no verso 18, diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam. A Bíblia ensina que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, Ele está sempre perto de nós. Mas, quando nós o invocamos, quando nós nos voltamos para Deus, chamamos a Deus, falamos no nome dEle, invocando-o, Ele se manifesta, Ele se revela, Ele se faz conhecido, Ele tira o véu e faz que a presença dEle seja percebida por nós. Então, invocar, chamar, orar, conversar, clamar a Deus, faz Ele se manifestar. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Ele está, Ele se revela, Ele se apresenta, Ele diz, eu estou aqui. E é interessante porque a presença dEle é suave. O Espírito Santo chega como uma brisa
O Espírito de Deus é bem suave, bem manso. Então ele não chega com fogos de artifício, com barulho. Não, ele está ali, ele ouve. E ele se revela para você. Muitas vezes, quando a gente vai para essa busca, invocar a Deus, orar, falar, conversar com Deus, gastar um tempo na presença de Deus, pensamentos, emoções, sentimentos, inquietações vêm à nossa mente, vêm no nosso corpo. Quando você vai invocar a Deus, importante você prestar atenção, você desenvolver uma atitude mental interna de reverência, de temor, de sintonia, de respeito. Por quê? Porque a gente tende a se distrair com muita facilidade. Às vezes você começa a orar e dá uma coceira. Aí você começa a coçar. Aí você está orando e está coçando. Você está invocando a Deus e aquela coceira está atrapalhando você focar. Você está conversando com Deus e vem um conjunto de pensamentos e ideias repetidas ou em sequência, de preocupações do que você tem que fazer, do que falta para fazer, do isso, aquilo, que atravessa a sua conversa com Deus. É a sua mente? Pode ser. É a sua alma? Pode ser. É o inimigo? Pode ser. Então, quando você pensa, justo é o Senhor. Ele é confiável, ele é reto. E ele é benigno em todas as suas obras. E eu vou invocar o meu Deus, eu vou conversar, eu vou chamar, eu vou bater um papo sério com o Senhor. E começa a vir essas ideias entrecortadas, essas setas, voltando para o tema que eu falei. Ele é justo e eu sei que ele é justo, mas eu desconfio. Eu tenho fé e a minha fé é verdadeira, é real, mas eu me sinto inseguro. Ele é reto, ele é perfeito, ele é bom o tempo todo, mas eu tenho medo. Então, como a gente avança? A gente pega a chave, pensa que no seu coração tem uma chave. No seu coração tem um sinete, tem um carimbo. No seu coração existe o poder de assinar embaixo. Que poder é esse, pastor? Que chave é essa? Que carimbo, que sinete é esse? O Eterno lhe deu livre arbítrio. Virar a chave é escolher. Assinar embaixo é decidir. Senhor, eu estou com esses pensamentos para cá, mas eu tenho fé. E eu escolho me apegar a Ti, a Tua palavra, que diz que Tu és justo, que Tu és bom o tempo inteiro, que Tu és confiável. Eu escolho me inclinar. Eu viro a chave. Eu paro de dar gasolina, de alimentar, de regar a plantinha da desconfiança. Isso também acontece quando você vai invocar. Quando você vai invocar,
que vêm as ideias atravessadas, vêm as emoções, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, mas aquele problema não tem jeito, mas aquilo... E é impressionante porque quando você vai invocar a Deus e vem esse tanto de coisa na sua cabeça, no seu coração, você sem perceber pega isso e faz uma fileira de oração, de pedido, de queixume, de reclamação, de apresentação de pedidos intermináveis. E aquilo, você nem percebeu, tirou o seu foco. Os problemas atravessaram, atropelaram o seu momento com Deus. Então, não é que tudo que vem na sua cabeça, você tem que jogar fora. Mas tudo que vem na sua cabeça, na hora que você vai orar, você estava com uma intenção, com um objetivo, e você tem uns assuntos que você ia conversar com Deus e veio aquela enxurrada de pensamentos, simplesmente não ore por aquilo. Simplesmente não dê bola para aquilo. Porque aqui, no verso 18, diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim, de todos os que o invocam em verdade. De todos os que o invocam com sinceridade. Todos os que o invocam com coração verdadeiro. A Bíblia ensina: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A pessoa fica, ai meu Deus, Jesus, tudo a pessoa fala o nome de Deus. O que isso gera nessa pessoa? Uma banalização, uma perda de honra, respeito, temor, reverência à pessoa dele e ao nome dele. Quando ela vai invocar, ela fala por qualquer coisa. Meu Deus, Jesus, isso virou gíria nos lábios da pessoa. Então, quando você você sabe que Ele é justo, que Ele é bom, e você o invoca, e você persevera, a sua mente se aquieta, e você joga o lixo, ou as preocupações corriqueiras, nada a ver naquele momento, e você o invoca, você chama. E você não usa o nome de Deus no seu dia a dia em vão, por qualquer coisa. Mas quando você clama pelo nome dele, ele está presente. Ele se revela. Ele chega junto. Ele está perto. E esta relação, esta conexão, ela se alimenta, ela se retroalimenta, ela se multiplica. E cada vez que você para buscar, cada vez que você para invocar, e você lembra que Ele é reto, que Ele é justo, e você o louva, Ele estará perto. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Vai atender e ouvir o seu clamor. Ele vai preservar, sustentar, proteger você. E aqueles temores, porque as ideias negativas, porque os problemas, porque o medo, porque as coisas que estão fora do meu controle, fora da minha vida. Eu confio no Senhor. Ele é reto, Ele é justo,
Ele é bom e é nele que eu vou confiar. Eu uso o meu sinete, eu uso a minha chave do livre-arbítrio e eu me inclino e digo: é contigo que eu estou, Senhor. E ele diz para mim: eu estou perto, eu estou com você. Então, quando você diz: Senhor, eu escolho a Ti, a fé, confiar, me entregar, conversar contigo, ele diz: eu sou o que sou, eu sou fiel, eu sou justo. O reino dele é eterno. O reino dele dura para sempre. Ele é benigno, ele é bondoso, ele é santo em todas as suas obras. Então, ser santo em todas as suas obras é ser bom, ser benigno, é todas as motivações, digamos, do coração de Deus são justas, são retas, são boas. Ele quer o bem para você. Todas as motivações das ações de Deus na sua vida estão ligadas à essência dele, que é o amor. Deus é bom o tempo todo. E quando você aprende a crer, confiar, invocar e se relacionar nessa base, você vai aprender a descansar. Você vai aprender a repousar. Veja que repouso não é inércia. Porque nele a gente pode confiar. Então, podemos dizer, nele a gente pode repousar, nele a gente pode descansar. Imagina que a minha mão esquerda representa nesse momento a minha força. E a minha mão direita representa o agir e a força de Deus. Não é que ela é pequenininha, mas que na minha vida ela tem uma expressão pequena. Por quê? Eu confio pouco, eu creio pouco, eu descanso pouco, eu me apoio pouco, eu invoco pouco. Então, a força e a influência do ser de Deus, do agir, da bondade, da justiça dele, é pequena na minha vida. Então, o que prevalece é a minha força. Eu faço muita força e descanso pouco. Agora, você imagina que nesse relacionamento, você vai aprendendo a confiar, você vai aprendendo a descansar, e o poder de Deus, que é interminável, vai crescendo na sua vida. Então, pensa que era 90 para 10, 90 da minha força e 10% de Deus, agora está 50 para 50. E eu avanço, agora está 60 para 40, 80 para 20. Uau! Quando você aprende a confiar, você aprende a largar o que não presta. Deixa a ira, diz o salmista, abandona o furor, porque Deus é bom e Ele é justo em todos os seus caminhos. E Ele vai fazer justiça. Gente, Eclesiastes diz assim: por que não se estabelece o juízo imediatamente contra toda má obra? O coração do homem se inclina a fazer toda espécie de mal. Existe um princípio na vida que é semeadura e colheita. Esse princípio
Ele tem ciclos, como um bumerangue que vai, ciclos curtos ou ciclos longos. E tem gente que semeia o erro, o pecado, o mal, e não colhe. E você olha e fala, poxa, mas aquela pessoa ali fez o troço errado. E está de boa. E aí você fica de olho. E corre o risco de você levar pela vida, porque você não confia que Deus é justo, porque você não crê que Ele é justo. Você corre o risco de fazer o concurso e passar para promotor mor da existência. O que é promotor mor da existência? Qual é o papel do promotor público? O promotor público, ele tem o papel de acusar, denunciar perante a justiça os maus feitos. Na área civil, na área criminal, na área do Estado. Então, o procurador do Estado é um cara que é um funcionário do Estado que fica vendo quem deu trambique no ICMS, quem fez isso, quem fez aquilo. Ele vai lá e fala assim, epa, isso aqui está errado. E ele faz um documento e ele dá entrada e abre um processo. Se você é promotor público do mundo espiritual, da vida cristã, da vida alheia, você é guarda de trânsito? Não, mas você toma conta do trânsito o tempo inteiro. Você é promotor de justiça? Não, mas você fica o tempo inteiro tomando conta. Caramba! Quanta energia você gasta com esse papel que Deus não lhe deu. Não foi o Senhor que chamou você para essa missão de tomador de conta da vida alheia. Glória a Deus. Então, larga esse negócio, larga esse papel, solta essa função, deixa para lá e confia no Senhor, porque Ele é bom, Ele é justo e Ele é verdadeiro. E Ele há de exercer justiça e juízo. Justiça e juízo. Então, quando os bumerangues são curtos, você olha e fala, epa, colheu e tal. Mas quando são longos, você não vê o resultado e aquela pessoa segue a vida e morre cheia de honra. Você fala, caramba, não deu, não se confirmou esse negócio de que paga aqui, aqui se faz, aqui se paga. Não pagou não. Às vezes paga e você não vê, né? Mas outras vezes não paga. Porque o juízo de Deus, o reino dele é para sempre. O juízo de Deus, muitas vezes, vai acontecer do lado de lá. Então, deixa a ira, abandona o furor, largue a desconfiança. Não se deixe levar pelas acusações do inimigo. Desamargura o seu coração. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Clame com sinceridade. Solte, escolha nesta manhã, eu escolho me aliar ao Senhor, a fé e a minha caminhada com Ele. E Ele vai lhe dar a mão e ensinar como é que é. Virar a chave
carimbar o caminho da retidão. Em nome de Jesus. Amém.